assim, sempre existem pessoas, né, para nos apresentar para Deus, para semear na vida de alguém, né? E essa pessoa na minha vida foi Oh, glória. a minha queridíssima esposa. Eu me lembro que Fui em Samaria buscar ele. ela sempre vem com essa historinha. Não, conta essa história, vai. Conta que o pessoal tem que saber. Pode falar, vamos lá. Eu sou nova, mas eu sou velha de igreja, né? Eu comecei na igreja em 1999. E bolinhas. Não, 1999 e 2000. Nossa, na década passada. Exato. No século passado. Eu vou fazer 32 anos mês que vem. Daqui, acho que 20 dias. Dia 11 de agosto eu faço. E eu comecei muito cedo, né? Eu ia com a minha mãe e tal. Logo meu pai faleceu, a gente começou, e aí logo meu pai faleceu, eu continuei. Só que em um momento eu saí da igreja, né? E aí, por isso que eu brinco, eu fui em Samaria. O senhor sabe. Fui buscar o Santinho lá no posto, a gente se conheceu na faculdade. Aí a gente começou a namorar no final do ano, né, amor? Isso, agora deixa eu continuar, né? Agora, é que eu sempre falei, deixa. Era só pra parte do... Era só tá pra vendo por que eu parte queria vir do... sozinha? Você entendeu? Ah, poxa. Nós nos conhecemos na faculdade. Eles nunca se deram, vai brigar agora? A gente, na verdade, não briga, né? Não, tô brincando, é brincadeira. A gente debate opiniões. Que nem a gente nos conhecemos na faculdade. Eu lembro que na época eu não conhecia, né, nada sobre igreja católica, evangélica, nada. Pelo contrário, eu tinha um preconceito em tudo que era relacionado à religião. Aversão, né, amor? Porque eu já tive alguns problemas dentro da família com isso, e isso foi criando-se um preconceito que, assim, eu não conseguia ouvir nada que era de Deus. Tanto espírito, qualquer coisa que era espiritual, que era Jesus, algo, qualquer coisa. Não sabia nem que era Jesus, qualquer né? coisa, eu tinha aversão, eu não conseguia ficar perto. Se alguém falasse pra você, ó, graças a Deus deu certo isso. Fala, não, nem isso eu quero ouvir. Eu falo, não, para com isso, graças a Deus, por quê, né? Eu falo assim, graças a mim que consegui sozinho, não isso, né? Eu que fui e fiz. Isso, e aí eu me lembro que quando eu descobri que ela era evangélica, eu falei assim, meu Deus, a gente tava junto já. Cara, eu tava tão assim, 007, que você teve que descobrir, né? ela tava... Não, deixa eu falar, olha que horror, né? Porque eu tava desviado, então ele foi um negócio bem profundo. Quando ele descobriu, quer dizer que tava bem... Você viu tanto tava, né? Tava desviado, sempre, misericórdia. Mas aí quando eu descobri que ela falou assim, nossa, eu sou evangélica, eu falei assim, meu Deus, e agora? Onde eu tô entrando? Onde eu tô entrando? A primeira coisa que eu falei assim, cara, eu vou largar, porque, cara, como é que eu vou apresentar pra minha mãe? Como é que eu vou apresentar pros meus pais? Como é que eu vou falar? Né? E eu tava gostando dela, né? Claro. Eu falei, meu Deus, e agora? Isso foi algo que, assim, com certeza, hoje eu entendo que Deus tem um plano pra tudo, né? Eu acho que você tava gostando tanto dela porque você nem perguntou nada pra ela. Cara, nem... Tipo assim, depois você foi descobrir que ela era nem crente. Perguntei nada. Então. Porque na verdade eu nunca pensei que ela fosse, né? Sim. Porque a gente se conhece pelos frutos, né? Isso. E como ela tava desviada, lógico que ela não tinha vamos falar assim, uma conduta, algo que fosse assim, não, é diferente. Mas ela como outras pessoas assim. E aí eu me lembro que quando eu descobri, cara, aquilo foi um choque pra mim. Só que aí com o decorrer do tempo, eu falei, não, vou levando. Até que eu falei assim, eu vou ter que falar pra minha mãe, vou ter que... E aí a gente acaba aceitando, né? E eu me lembro que quando, assim, como ela me levou, ela me apresentou pra Jesus, cara, ela foi uma peça fundamental para um desbloqueio em mim, sabe? De eu quebrar realmente as barreiras da religião. Porque eu me lembro que quando eu morava em Ribeirão Preto, eu fui frustrado simplesmente por uma pergunta que me falaram assim, bateram no meu portão, né? E aí a gente nunca atendia aquelas pessoas, né? Que evangelizavam na porta. E na hora que eu abri, eu já queria fechar. E a moça segurou o portão assim e falou assim, eu tinha uns 12 anos. E ela me falou assim, deixa eu só te perguntar uma coisa, você sabe quem é Jesus? E aí eu falei assim, aí eu chutei. No que eu chutei, ela falou assim, não. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu chutei de novo, né? Mas você tinha 12 anos quando aconteceu isso daí. Então 12 foi anos. 2 anos atrás? Praticamente, né? Todo mundo já também, eu duro que é assim, meu Deus. Eu tô na cara do meu filho. Rapaz, já me deram 18 anos, mas depois eu vou. E aí eu lembro que quando ela me perguntou pela terceira vez, você sabe quem é Jesus? Cara, eu me frustrei de um tanto que eu fechei o portão, não lembro se eu fechei o portão, se eu saí correndo pra dentro, e aquilo criou-se uma barreira em mim, criou um bloqueio.
E eu me lembro que quando eu tava com a Amanda já, essa primeira pergunta em relação ao Evangelho, a Cristo, a religião mesmo, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. Eu falei assim, deixa eu te perguntar, quem foi Jesus? Engraçado isso mesmo. Por isso que foi uma peça fundamental para mim. A gente porque já tinha 19 anos na época. Já tinha. Um cara ali que... Você imagina. Não, mas é engraçado, né? Às vezes é uma coisa tão simples e as pessoas não sabem, que nem no caso do Estevão. Quantas pessoas, eu acredito que hoje, não é uma coisa que, não, muitas pessoas não sabem de fato quem foi Jesus. Quem é Jesus. E aquilo foi criando uma barreira em mim. E eu me lembro que depois que a gente estava namorando, a gente já estava juntos, já que eu fiz essa pergunta. Eu falei assim, quem foi Jesus? E aí uma pergunta foi levando a outra. Jesus foi aquele cara que se entregou por você naquela cruz que morreu, sabe aquele... Mas por que ele morreu? Aí fui levando, as perguntas foram levando as respostas, e a curiosidade foi despertando, e cada vez mais eu fui querendo saber quem era Jesus, né? Isso eu fui me aproximando. Quebrando aquele preconceito, né? Foi quebrando. Tinha, né? Porque realmente preconceito a gente acha que é uma coisa, né? E na verdade quando a gente vai ver, realmente não é. Antes de conhecer. Antes de conhecer, a gente tem esse pré-conceito, né? Já fala o nome, né? Pré-conceito. Isso é muito natural em tudo, né? Tem que tomar cuidado, o medo, né? Às vezes o preconceito não deixa a gente se aproximar. Ou, na verdade, o preconceito de algumas coisas, eu falo que... Às vezes um costume de ouvir o que a outra pessoa falou. Vamos supor, uma pessoa fala do Estevão. O Estevão, assim, aí se você pega aquilo pra você... Você vai pesquisar, vai conhecer, né? Isso, eu não conheço ele, um exemplo, aí eu vou... Não, o Estevão é isso. Então, existe muito isso também, infelizmente. Que talvez alguns fatos que aconteceram pela frustração. Sim. Mas aí quando você for entender isso mesmo, fala, não é bem assim como eu... Não é isso. Então, é isso, geral, né? É geral isso. E assim, a parte do que nós estamos hoje, realmente ela é... Já posso adiantar, né? Um pouquinho? Pode falar. Pode, não. Eu tô esperando a minha vez aqui, daqui a pouco eu levanto a mão, porque eu não me aguento. Daqui a pouco ela tá assim, ó, você vai ver. E assim, realmente, a parte do pastorado, né, ela foi uma obediência do Senhor mesmo, obedecendo ao chamado. Eu me lembro que eu recusei durante umas 2 vezes, né? Até o meu pastor, né, o pastor Ivair, ele foi até em casa para conversar e eu falei, não é a hora, não é agora. Eu quero falar. Então vai. Não, rapidinho, só pra quem não conhecia Jesus, quem era Jesus, eu vou ser pastor, tá louco? Isso assim, né? Você tá louco? Mas isso teve um tempo, né? Sim, que você falou mal, fala assim, pra você ver como que é o trabalhar de Deus, né? É uma coisa, pra quem tinha um preconceito ou tava procurando a conhecer quem foi ou quem é Jesus, virar pastor, né? Bem maluco, mas pode falar. Não dá pra imaginar, né? Sim. E foi até um choque também quando minha sogra, a família, não sei, tipo, pastor, né? Por conta de tudo isso.